Nos animes, é comum que seus personagens tenham diversas formas e transformações, e que cada uma delas os ajude a ficar mais fortes e a enfrentar os problemas que forem aparecendo, principalmente se esse problema for um inimigo. Em One Piece, claro, isso não é diferente. Além de dar poderes para os seus usuários, muitas Akuma no Mi também permitem transformações completas na aparência do personagem, principalmente se forem do tipo Zoan. E o Ruffy é um desses casos, tendo transformações desde a época em que a sua fruta ainda era considerada uma paramécia. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Todas as formas e versões do Ruffy já mostradas em One Piece. One Piece é um desses animes que presenteiam os fãs com personagens de visuais exóticos e variados, então não dá pra saber exatamente o que esperar do autor. Além disso, temos Ruffy com uma fruta que permite ele brincar com seu corpo e usar a sua elasticidade para experimentar diversas modificações, tanto para golpes quanto para formas físicas, o que nos rendeu várias transformações ao longo da história, como os populares golpes Gears. Se não bastasse isso, o personagem vive se disfarçando na história, para manter a sua identidade em segredo, garantindo algumas versões bem malucas do pirata. E no final desse vídeo, nós temos uma surpresa para vocês. A gente vai falar de uma forma bem especial e misteriosa do Ruffy, que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Será que você conhece todas essas formas e versões? Vem com a gente e vamos descobrir isso agora. Só que antes de continuarmos a falar sobre as versões do Ruffy, já vai deixando seu ultra like no vídeo. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você ganha um cartaz de procurado e começa a sua jornada para ser o rei dos ultra likes. Então coloca o seu chapéu de palha, desce o like e vamos nessa. Ah, e só pra lembrar, esse vídeo vai conter spoilers sobre eventos avançados da história, então vá com cuidado e assista por sua conta e risco, beleza? Olha que quem avisa, Nakama hein? Então se prepara pro vídeo que agora a gente vai falar de todas as versões e transformações de Ruffy em One Piece. Forma base. Mesmo que o Ruffy tenha comido uma fruta do diabo, a sua aparência não sofreu nenhum tipo de alteração, e ele continuou com a aparência de um humano comum, sendo essa sua forma base. Ruffy comeu uma Akuma no Mi do tipo Zoan mítica, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, que permite ele se transformar em uma encarnação do lendário deus do sol Nika e ganhar os seus poderes. Após comer essa fruta, o seu corpo basicamente adquiriu propriedades de borracha, e ele ganhou poderes relacionados à elasticidade, podendo se esticar à vontade e ganhando grande flexibilidade. Por ser feito de borracha, Ruffy pode receber impactos físicos sem sofrer nenhum dano, e ainda é capaz de rebater alguns tipos de ataques de volta para os seus oponentes, como por exemplo, disparos de balas de canhão. Porém, ele não é imune a qualquer tipo de ataque, já que ele pode ser ferido por armas cortantes, como espadas e facas. E além disso, ele também pode ser afetado por ataques com elementos da natureza e haki. A maior parte dos seus golpes, em sua forma base, consiste em esticar o seu corpo para aumentar o alcance de seus movimentos e torcer os seus membros e corpo de borracha para fazê-los ricochetearem. Além, é claro, dele usar o seu haki do armamento para fortalecer ainda mais os seus ataques. Afro Ruffy. Apesar de não ter sido uma transformação do personagem, o Afro Ruffy foi uma forma assumida pelo Chapéu de Palha durante o arco da Davy Back Fight, onde ele entrou em uma competição pirata contra o bando de Foxy, a Raposa Prateada. Como a regra básica do combate entre capitães é a de que os dois têm que usar luvas, Ruffy usa luvas de boxe e luta como um pugilista, usando apenas socos durante o combate. Já o cabelo afro que acompanha o visual de Ruffy se trata de uma peruca encontrada no navio de Foxy por Usopp, que diz para Ruffy que o cabelo afro fará com que ele se torne mais forte, porque o cabelo afro faz um campeão. Como essa foi a única vez que foi mostrada essa competição entre dois bandos piratas, também foi a única vez em que esse visual foi adotado por Ruffy. Mas quem sabe no futuro não apareça outra edição do Davy Back Fight e a gente tenha outra aparição do Afro Ruffy, hein? Lucy. Assim como o Afro Ruffy, essa forma do personagem é apenas uma versão de Ruffy fantasiado, que aconteceu no arco de Dressrosa. Ele se vestiu assim porque ele queria participar da competição do Coliseu, mas precisava esconder a sua identidade de Doflamingo, e então o personagem se vestiu como um gladiador para não ser reconhecido. Para isso, Ruffy vestiu um elmo dourado e uma capa vermelha, além de colocar uma barba grisalha falsa e óculos escuros para esconder o seu rosto. Para que seu corpo de borracha não o expusesse, o Ruffy também não se esticou ou aumentou o tamanho do seu corpo durante os combates, usando apenas haki durante a competição. E apesar de todo esse esforço, Ruffy continuou usando seu chapéu de palha durante toda a competição.
Ainda durante o arco de Dressrosa, a identidade de Lucy foi passada de Ruffy para Sabo, que venceu o torneio no lugar do Chapéu de Palha. Depois disso, nenhum dos dois personagens se vestiu outra vez como gladiador. Ruffy Taro. Ruffy Taro é outra forma assumida por Ruffy para esconder sua verdadeira identidade, que foi mostrada durante o arco de Wano. Esse nome é uma mistura entre o nome do personagem e o honorífico japonês Taro, que no passado costumava ser usado para identificar primogênitos, mas que atualmente é usado com o significado de garoto. Nessa versão do Chapéu de Palha, ele se fantasia de samurai, vestindo um kimono vermelho e uma katana que encontrou na casa de Tenguyama assim que chegou ao país. O Chapéu de Palha, inclusive, usa essa espada para lutar, mas não da mesma forma que um espadachim. Ele apenas segura a espada pelo cabo enquanto dá socos normalmente em seus inimigos, o que tira Zoro do sério toda vez que vê Ruffy fazer isso. Uma versão parecida com essa também é mostrada em alguns fillers de One Piece, onde o personagem atende pelo nome de Detetive Ruffy e resolve casos no Japão feudal. E embora a aparência dos dois seja parecida, essa versão não está diretamente relacionada a Ruffy Taro. Nightmare Ruffy. Essa forma de Ruffy foi alcançada no arco de Thriller Bark, usando a habilidade de Gecko Moria de remover as sombras das pessoas e colocar elas em outros corpos. Os habitantes da ilha, que já tinham sido vítimas dessa habilidade do Shichibukai, colocaram suas 100 sombras dentro de Ruffy, para que seu poder aumentasse, e ele pudesse derrotar Gecko Moria e o zumbi gigante Ors. Com isso, Ruffy ganhou uma cor azulada, aspecto sombrio e passou a se comportar de maneira diferente, ficando mais quieto e direto. Suas habilidades continuaram as mesmas, mas ficaram muitas vezes mais fortes, graças ao poder das 100 sombras dos habitantes de Thriller Bark, o que fez com que ele pudesse enfrentar e derrotar o gigantesco Ors sem nenhuma dificuldade. Mas essa forma durou apenas 10 minutos, já que depois as sombras voltaram aos seus corpos originais. Além disso, como dependia do poder de Gecko Moria para Ruffy alcançar essa transformação, ela não apareceu mais depois do arco de Thriller Bark. Gear Second. Essa foi a primeira transformação de Ruffy durante a história, onde ele aproveitou as propriedades de borracha do seu corpo para melhorar os seus atributos físicos. Para isso, ele pressionava sua perna contra o chão para bombear seu sangue e aumentar a velocidade de sua circulação pelo corpo. Com isso, Ruffy aumentava também a distribuição de oxigênio e nutrientes por seu corpo, fazendo com que ele ganhasse mais poder e principalmente velocidade. As marcas registradas dessa forma eram a cor rosada que Ruffy ganhava e o vapor que saía de seu corpo, além dos golpes disparados à distância, que ele dava o nome de Jet. Sua primeira aparição no anime foi no arco de Enies Lobby, contra o CP9 Blueno. Apesar disso, a primeira vez que essa forma aparece acontece no filme 7, Os Mechas do Castelo Karakuri, onde o vilão pressiona Ruffy contra o chão e bombeia seu sangue por acidente, colocando o personagem nessa forma. Após o time skip, Ruffy passou a combinar essa forma com o haki do armamento, para incendiar o seu punho durante o ataque, criando o golpe Gomu Gomu no Red Hulk, onde ele dispara um poderoso soco flamejante em seu oponente. Desde a apresentação desse golpe, as formas do Gear Second usadas pelo Ruffy após o arco de Dressrosa passaram a ser cobertas por haki do armamento, para aumentar o seu potencial ofensivo, e de vez em quando, dar golpes com os braços ou pernas pegando fogo, típicos do Red Hulk. Gear Third. A primeira vez que Ruffy usou essa forma foi no arco de Enies Lobby, durante a luta contra Rob Lucci. O pirata surgiu com essa ideia junto com a Gear Second, mas diferente da anterior, essa não tinha o objetivo de aumentar sua velocidade, mas sim sua força. Ao morder o seu dedão, Ruffy sopra ar para dentro de seu corpo e enche seus ossos como se fosse um balão, fazendo com que partes específicas do seu corpo fiquem com tamanhos gigantescos, e com isso ele ganha um grande aumento em seu poder de ataque. E apesar desse ganho de força, nas primeiras vezes em que foi usada, essa forma possuía desvantagem de deixar Ruffy mais fraco posteriormente, fazendo com que ele não conseguisse se mover e ficasse por algum tempo do tamanho de uma criança. Pós-Gear Third. Como mencionado, essa forma é alcançada por Ruffy depois de usar o Gear Third por algum tempo e ficar sem energias por causa disso, sendo uma consequência do seu esgotamento físico. Nessa forma, ele reduz seu tamanho ao de uma criança e fica sem conseguir se mover por alguns minutos. Após os 2 anos de treinamento com Rayleigh, Ruffy deixou de sofrer essa exaustão e passou a usar o Gear Third sem ficar do tamanho de uma criança após o seu uso. Gear Fourth Bounceman. A primeira forma do Gear Fourth a aparecer em One Piece foi o Bounceman, também no arco de Dressrosa. Essa forma foi desenvolvida por Ruffy durante seus 2 anos de treinamento com Rayleigh, na ilha Hokusai, quando o pirata precisou enfrentar os animais gigantes que moravam lá.
Para isso, Luffy pensou nessa forma que aumentava tanto a sua força quanto a sua velocidade, garantindo a ele maior mobilidade e impacto durante os combates. Apesar disso, seu corpo inflado de ar faz com que ele fique saltitando e quicando por aí, como se fosse uma bola. Daí o nome da sua forma, Bouncy, que significa quicar em inglês. No Gear 4, Luffy morde o seu braço e sopra ar para dentro do seu corpo, de maneira parecida com o que faz no Gear 3. A diferença é que nessa forma, ao invés de aumentar o tamanho dos seus ossos, Luffy sopra ar para dentro dos seus músculos e depois os reveste com o haki do armamento para aumentar sua resistência e força. Além disso, Luffy se torna capaz de comprimir suas pernas e braços para dentro do seu corpo, para disparar eles como se fossem tiros, aumentando com isso a força do golpe, e permitindo que ele impulsione o corpo em pleno ar, como se estivesse voando. Apesar de Luffy ter apresentado outras técnicas e formas desde a saga de Dressrosa, essa tem sido a principal transformação usada pelo pirata em suas lutas. Gear 4, Tankman. A segunda transformação do Gear 4 que Luffy apresentou foi o Tankman, que ele usou quando enfrentou o vilão Cracker no arco de Whole Cake Island. Essa também foi a única aparição dessa forma em One Piece, sendo alcançada depois de Luffy ficar com seu corpo inchado de tanto comer os biscoitos criados pelo vilão. Por se tratar de um Gear 4 também, ela tem os mesmos princípios da Bounceman, com Luffy enchendo seus músculos de ar para aumentar o seu tamanho e potencial ofensivo. Mas, diferente da anterior, ao invés de ficar musculoso ao encher o seu corpo de ar, como a Bounceman, Luffy aumentou o tamanho da sua barriga, seguindo as proporções que seu corpo tinha alcançado depois de comer. Além disso, ao invés de cobrir a parte superior de seu corpo com o haki do armamento, Luffy cobriu sua barriga com ele, mostrando que a intenção dessa forma é realmente ficar inchado para resistir a golpes ao invés de ter algum ganho em força. Dessa forma, ele passa a ricochetear golpes do mesmo jeito que faz quando está em sua forma de balão, mas com uma resistência maior por estar revestido em haki. Gear 4, Snakeman. Essa transformação de Luffy também foi alcançada durante o arco de Whole Cake Island, quando o Chapéu de Palha enfrentou o temido Charlotte Katakuri. Diferente das formas anteriores, na Snakeman Luffy não aumenta o tamanho da sua musculatura, mas o comprimento de seu corpo, ficando mais alto ao aumentar o tamanho dos seus membros. Com isso, seus golpes passam a ter um maior alcance, que é o motivo para que Luffy cubra apenas os seus braços e pernas com seu haki do armamento. Dessa forma, Luffy ganha velocidade em seus golpes e consegue mudar a direção de seus ataques de forma brusca no meio do caminho, o que ele chama de Python. Essas habilidades fazem com que essa forma seja perfeita para lutar contra oponentes rápidos, ou que costumem desviar bastante. Além disso, a Snakeman é a forma com menor resistência do Gear 4, o que faz com que Luffy sofra mais dano durante as lutas do que com a Bounceman e a Tankman. Gear 50, Nika. Essa forma do Gear é a versão despertada da Akuma no Mi de Luffy, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, sendo uma representação do Deus do Sol de One Piece. Nessa forma, a aparência de Luffy também muda, ficando com o seu cabelo e também as suas roupas na cor branca, e com fumaça saindo de seu corpo, além de passar o tempo todo rindo. Com a natureza de Zoan mítica dessa forma, o corpo já emborrachado de Luffy passa por um upgrade, onde ele ganha força, versatilidade e durabilidade, que superem muito os atributos que ele receberia em suas formas anteriores, chegando ao ponto dele ser capaz de deixar o seu corpo e até mesmo as coisas ao seu redor cômicas e cartoonizadas. Nessa forma, Luffy também é capaz de usar tanto a inflação de membros do Gear 3 quanto a inflação de músculos do Gear 4, sem a necessidade de ficar bombeando ar em seu corpo. Então, ele passa a ser capaz de aumentar partes do seu corpo para proporções gigantescas, ou até mesmo inflar o seu corpo por inteiro para ficar do tamanho de um gigante. Além disso, Luffy também pode estender a sua propriedade de borracha para o ambiente ao seu redor. E esse poder parece ser capaz de afetar não somente objetos e coisas inanimadas, mas também material orgânico, como o próprio corpo do Kaido, ou mesmo matéria intangível, como raios, que o Luffy foi capaz de manusear. Mas, apesar da força que essa forma proporciona, ela também consome muita energia do seu usuário, deixando o Luffy com uma aparência visivelmente envelhecida e esgotada, depois de usá-la por um tempo. Até o momento, essa transformação foi mostrada apenas durante a luta contra Kaido no arco de Wano, mas se mostrou ser a forma mais forte do personagem até agora, sendo tão temida que fez com que o governo mundial ocultasse essa fruta da história para que ela fosse esquecida. Luffy, Rei dos Piratas. Com toda a evolução que o Luffy teve até agora, ele certamente pode ser considerado um dos personagens mais poderosos do universo de One Piece. Ainda mais quando você considera o fato de que ele tem apenas 19 anos de idade atualmente e ainda tem muito a evoluir.
Em suas próximas jornadas, ele certamente vai encontrar maneiras de aperfeiçoar ainda mais o uso dos 3 tipos de Haki, e também de conseguir usar as habilidades do Gear 50 em seu potencial máximo, e com o mínimo de efeitos colaterais. Com esse seu novo arsenal de habilidades proporcionado pelo despertar da sua fruta, é dito que Ruffy passa a ter a capacidade de fazer literalmente o que ele quiser, sendo limitado apenas por sua criatividade. Então, já não é tão difícil imaginar que o nosso querido protagonista está mais próximo do que nunca de se tornar o grande rei dos piratas. E quando isso acontecer, a sua aparência provavelmente vai ser de um pirata com uma aura extremamente poderosa e digna do título de rei, e seu visual acredito que vai ser bem semelhante ao do lendário Goldie Roger, já que em sua juventude, Roger era incrivelmente parecido com Ruffy de hoje em dia. E quando isso acontecer, a recompensa de Ruffy ocupando essa posição tão importante no mundo pirata, eu chuto que vai ser em torno de incríveis 6 bilhões de berries no mínimo, o que é quase 500 milhões a mais que o antigo rei dos piratas, e 3 bilhões a mais do que Ruffy tem como recompensa atualmente no mangá. E aí galera, como vocês acham que vai ser o Ruffy quando ele se tornar o grande rei dos piratas? Deixa aí pra gente nos comentários a sua opinião. Bom, e com isso, apresentamos a vocês todas as versões de Ruffy que apareceram em One Piece, ou pelo menos as mais marcantes até agora. Pode ser que mais coisa apareça até o final de One Piece, então você tem que ficar ligado aqui pra não perder nada, hein? Vai saber que outros disfarces do Ruffy vão aparecer por aí. Se perder, pode até ser que você seja enganado por ele. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu ultra like aqui pra mostrar pra gente que você quer mais vídeos como esse aqui no canal. Conta pra gente também qual dessas versões do Chapéu de Palha você gosta mais. É um dos Gears ou talvez alguma versão dele disfarçado? E se tiver algum outro comentário sobre o vídeo ou uma sugestão de tema que queira ver em um próximo, não se esqueça de deixar aqui nos comentários pra gente também. Quem sabe o próximo tema que a gente aborde pode ser algo sugerido por você. Vejo vocês no próximo vídeo, valeu!